na minha cabeça, o meu futuro seria jogando bola. E a minha vida deu ser jogador. Eu não sei se eu tenho esse talento todo, mas eu ia tentar. Eu tava sonhando com isso. Tava sonhando. Achei que eu ia ser um bom volante. Mas enfim, na minha cabeça, eu seria um jogador de futebol e Deus pegou minha vida e transformou de ponta cabeça, assim. Uma coisa que eu pensei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Começando a vender camiseta. Mas eu entendo que a gente tem uma missão e um propósito nesse meio. E uma delas é muito do que a gente faz hoje. E foi isso que a gente começou. Naquela época eu não entendia nada sobre estrutura de confecção, sobre projetos, sobre como montar e desenvolver um bom projeto, um bom produto final. Agora, Enzo, conta pra gente aí como é que foi o teu contato. Não teve marca, né? Ou chegou a ter marca? Irado. Primeiramente, irado a história do Deivão aí, da Demonis também. O meu processo, o nosso início, ele foi parecido, mas ele não começou produzindo para outras pessoas. Eu comecei produzindo para nós. A gente começou como uma marca de roupa. Na verdade, a minha mãe e meu padrasto trabalham... A Ramp era uma marca de roupa? A Ramp se chamava Ramps Skate Shop. Na época que as skate shops, inclusive... Agora veio na minha cabeça, eu lembro. Provavelmente você já tenha visto, a gente vendia, anunciava bastante, vendia Mercado Livre, vendia em várias plataformas digitais. E a ideia, e-commerces, né? E a ideia era com que fosse uma marca de roupa. A gente falou do tempo de experiência aí. Na verdade, a minha história na área começa com 16 anos. Hoje eu tenho 25, fazem 9 anos. No início do ano que vem, vamos completar os 10 anos aí de jornada. E eu acho muito irado como as histórias do empreendedorismo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu contexto, mas sempre existe uma grande batalha para que a gente chegue lá. E a gente precisa se dedicar muito para que isso aconteça. E a minha mãe e meu padrasto é o Juba, fundador da Dodge, diretor criativo da Dodge Alfaiataria. É mesmo? Não sei se vocês conhecem. Não, imagina, só citaram umas 3 vezes aqui pra vir no programa. Que irado, eu já até andei falando com ele, não bateu a agenda ainda. Pô, que legal, Vamos cara. fazer acontecer. Vamos fazer. Meu padrasto é o Juba e a gente começou os projetos praticamente juntos. O Juba vem de um varejo de moda masculina de 1000 anos, aí mais de 40 anos trabalhando no setor. A minha mãe também. Então eu sempre vi eles trabalhando no varejo, na linha de frente do varejo, em shopping. Então a minha vivência foi da minha mãe trabalhar de domingo a domingo. Sempre foi uma mãe muito presente, foi maravilhoso, mas com o contexto do shopping. Que você tem que trabalhar de feriado, domingo, e foi uma baita escola para eles, como comercial. Como o Deivão falou, assina embaixo 100%. Eu acho que o ser vendedor, ele é um grande pré-requisito para qualquer área que a gente atue e esteja. Inclusive no nosso meio, né? Da moda, confecção, marca, enfim. E, cara, eu comecei na escola, com 16 anos, a mesma coisa, começavam a falar das minhas roupas, muitas vezes eu falei, cara, todo mundo pergunta de onde é a camiseta que eu tô usando. Será que eu não posso fazer uma camiseta da minha marca e começar a falar que a que eu tô usando eu vendo? E acho que meio que todo mundo começou... Feeling de empreendedor, né? Todo mundo acho que meio que começou parecido, de algum contexto. E foi o que eu fiz. Na época eu me lembro bem, não sei se vocês lembram daquele ursinho da California Republic. Sim. Que várias marcas gringas faziam. Eu acho que eu até peguei uma referência da Grizzly. Confesso, não foi uma referência, foi uma cópia. Eu peguei o mesmo logo, troquei o nome, falei, mano, eu acho que isso aqui é muito legal. Eu vou fazer sem referência nenhuma na época, sem entendimento de processo, de copyright, de nada. Falei, mano, vou colocar Ramps Skate Shop aqui, porque nosso sobrenome é Rampani. Meu primo tinha uma hamburgueria na época, chamava Ramps Burger. Falei, gostei do nome. Eu copiei o nome do meu primo, o ursinho da Grizzly. Juntei tudo numa camiseta e vendeu. Na época trabalhava de estagiário no Banco do Brasil. Nada a ver com o meu setor, com a nossa área, né? Eu lembro que eu tinha acho que R$200. Era tudo que eu tinha. Embora não fosse no balanço inflacionário mesmo os R$200 de hoje, ainda era pouco, não era muito. E eu consegui, na famosa Rua Bresser, comprar acho que 10 camisetas. Dessas 10 camisetas eu estampei as 10 e vendi todas. Vendi até a minha. Fiquei sem nenhuma. E na escola. E papo vai, papo vem. O tempo começou a passar. Foi mais ou menos 2 anos fazendo isso, assim. Foi um processo estagnado, de certa forma, mas a minha prioridade... Eu nem queria montar uma empresa na época. Acho que uma mente, não vou dizer jovem, mas imatura pra área, assim. Não pensava em criar marca, só que a demanda foi crescendo. E as peças, que eram 10, eu peguei toda a grana e reinvesti. E comprei 20. Depois das 20 eu comprei 40. E a margem começou a aumentar. E cada vez mais... A margem não, por si só não, mas o volume começou a aumentar. Depois entrei nesse lance de margem, de entender isso. Mas passado um tempo, o Juba sempre foi um cara que teve muita visão. Não sei se necessariamente empreendedorismo, embora também, mas visão de negócio, de criar conceito e desejo. E ele falou, Enzo, cara, eu preciso... Na época ele trabalhava na School, que é uma joalheria aqui de São Paulo. Muito legal, inclusive. Faz joias artesanais, é bem maneiro. E ele falou, cara... a dona da School tá querendo fazer uma marca de fitness. E eu tava muito nesse rolê do Brazão ali, Braz, Bom Retiro, batendo perna o dia inteiro pra comprar minhas peças, começando a fazer uma parte de comprar a matéria-prima, na época, comprando sem nem eu saber, mas uma matéria-prima de ponta de estoque, porque eu não conhecia os fabricantes de fato, comprava do revendedor que compra da ponta, comprando essa matéria-prima, comecei a comprar, comecei a fazer o core, aquele processo faseado, leva pra um cortar, leva pra outro estampar, leva pra outro fechar, pra outro passar a embalar e vende. E comecei a entender um pouco mais sobre matéria-prima e o setor. E o Juba falou, cara, mais ou menos, sempre pessoas iluminadas nos abençoam, né? De uma maneira muito, muito maneira. E ele falou, cara, você tem que entender que, esse seu tempo, talvez ele tá escoando.
e você não tá recebendo por ele. O preço que você tá cobrando na camiseta, talvez você não paga o ônibus que você tá pegando. Na época eu fazia tudo de ônibus, mochila nas costas, busão. Tudo bem que eu tinha o passe livre, então eu não pagava passagem. Mas eu não mensurava nada, o tempo, etc. E ele falou, cara, eu acho que isso tá escoando, e você não tá vendo essa grana. Que tal você começar a cobrar? E vamos... enfim, veio esse contexto porque essa moça queria fazer uma marca fitness e não sabia comprar o tecido, mas ela até tinha quem fazia. E o Juba falou, por que a gente não oferece uma pesquisa de matéria-prima para ela? A gente cobra por hora. Você vai, você tem a disponibilidade de tempo, você entende um pouco sobre isso. E eu falei, mano, vambora, vamos fazer acontecer. Aí comecei a pesquisar tecido. Cara, a linha fitness mesmo, a legging, o top, totalmente diferente da malha que eu tava acostumado. Penei pra aprender. Cobrei, tipo, por 10 dias de trabalho, trampei 40 pra entregar um negócio bom. Mas assim, é importante, né, para que a gente possa entregar um produto, um serviço de qualidade, que isso pra mim sempre foi o primordial pela linha da minha mãe e do Juba. Do que eles construíram, falou, cara, não importa o quanto você cobre. Se você cobrar, você vai até o final e vai entregar o melhor resultado. Não importa. Então, eu vi ali que falei, pô, a ideia foi não escoar a grana, escoou até mais. Meu tempo foi muito mais investido, mas entreguei um negócio muito legal. E aí surgiu um outro problema. Porque eu tava com uma modelista fazendo o processo. Pra mim, assim, eu era o último cliente da fila. A gente sabe como é que é. E muitas vezes a gente até tende a demonizar o processo e o prestador fala, pô, o prestador não me dá atenção. E eu até consigo entender a modelista que fala, pô, esse cara me traz uma modelagem a cada 40 dias, cara. Eu vou dar prioridade para quem me traz mais volume. Então a minha modelagem demorava muito, meu piloto demorava muito, mas eu tinha essa carta na manga, inclusive uma pessoa que está com a gente até hoje. Hoje em dia, gerencia todo o processo de desenvolvimento de produto da Ramps Project, que é o nosso principal negócio dentro do grupo Ramps. Eu vou chegar lá, falar um pouquinho sobre isso. Eu tava com essa carta na manga, e essa pessoa que me pagou para fazer a pesquisa de matéria-prima falou, cara, beleza, eu até tinha quem fizer, eu não tenho mais. E é muito comum isso acontecer, né? O cara fala, pô, quantas quedas de cavalo a gente já viu? O cara fala, pô, eu paguei o cara sumiu. Ou eu tinha quem fizesse, o cara falou que não faz mais. Eu entreguei meu tecido, o cara falou, retira, pega daqui, leva embora e se vira. Isso acontece muito. E ela me trouxe esse problema. E como o Deivon falou muito bem, eu acho que quando a gente é empreendedor, a gente olha a oportunidade, né? Muitas vezes o problema se levanta, mas a gente vê a oportunidade ali. E foi o que eu tentei ver. E eu fui conversar com essa modelista e falei, cara, você consegue fazer essa legging e esse top? Falou, consigo, tá? Passou o preço. Coloquei, sei lá, R$50 em cima de cada processo ali, só pra eu pagar o custo básico, com medo dela não fechar. Falei, pô, se eu colocar muito, talvez ela não feche, talvez eu perca a oportunidade. Enfim, fiz esse processo acontecer, fizemos a modelagem, a pilotagem, ela amou. E aí surgiu um novo problema. Quem produz? Porque desenvolveu o produto. E ela disse, pô, irado, mas eu não tenho quem produza isso pra mim. Agora a gente precisa produzir. E aí eu falei, caramba, não sei o que fazer. Mas fui um pouco mais adiante, conversei com essa moça, falei, ó, e se eu pagar um preço legal pra produzir? Você arruma quem faça? Na época até de corte eu manjava pouquíssimo, do processo inteiro. De todas as fases do processo, né? O que é um corte, costura, refile, passadoria, embalagem, todo o processo de confecção. Pra mim era, pô, o tecido cortou, fechou, entrega. Tipo, e olhe lá. Fui entender um pouco mais sobre a cadeia. Essa moça me deu uma atenção até que bem bacana, pô, foi muito legal. E ela falou, ó, falou o seguinte, eu te mando um lugar de corte, você vai lá e corta. E depois você me entrega que... Depois eu fui descobrir que o cunhado dela tinha uma oficina de costura. Ela falou, eu vou arrumar alguém pra fazer essas peças. A gente vai entregar com uma qualidade legal. Resumindo, a gente pegou o projeto e, cara, entregou com uma qualidade muito boa mesmo. E aí começou o problema a ser solucionado. Porque a gente entregou, ela lançou a marca. Como ela já vinha de uma marca de joia consolidada, gerou demanda o produto. E foi pouquíssimas peças. A gente fez umas 70 peças. Foi bem pouco mesmo. Acho que fez 35 leg, 35 top, algo do tipo. Que ela queria uma perfumaria mesmo. Mais lançar uma ideia, um conceito de uma nova marca. E, cara, bombou. E aí a galera começou a vir me procurar e falou, pô, eu quero fazer pra minha marca. E aí até falando um pouco sobre mim, assim, eu sou um cara cristão e eu creio que Deus me colocou no meio por uma influência específica. E, claro, respeitando 100% o local de fé de cada um, mas eu creio que a gente tem uma missão nesse meio. E até porque eu vim do futebol, uma área que não tem nada a ver com a moda, absolutamente nada a ver. E ainda mais o meio que eu estou hoje, bem focado no streetwear, até alfaiataria também por conta do Juba. Na minha cabeça, o meu futuro seria jogando bola. E a minha vida deu ser jogador. Eu não sei se eu tenho esse talento todo, mas eu ia tentar. Tava sonhando com isso. Tava sonhando. Achei que eu ia ser um bom volante. Mas enfim, na minha cabeça, eu seria um jogador de futebol e Deus pegou minha vida e transformou de ponta cabeça, assim. Uma coisa que eu pensei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Começando a vender camiseta. Mas eu entendo que a gente tem uma missão e um propósito nesse meio. E uma delas é muito do que a gente faz hoje. E foi isso que a gente começou.
Naquela época eu não entendia nada sobre estrutura de confecção, sobre projetos, sobre como montar e desenvolver um bom projeto, um bom produto final. E a minha área de formação, depois, né, passou-se o tempo, eu continuei desenvolvendo o projeto, a gente começou a atender outras marcas através dessa pessoa que abriu essa porta. Por isso que pessoas são tão importantes para o nosso processo. O Deivão falou sobre, a esposa dele que trouxe uma amiga que tem um know-how que vão abrindo portas. E essa pessoa, com o know-how dela, ela nos abriu uma porta incrível. E através daquela porta que foi aberta, a gente viu uma oportunidade.